Bem, boa noite, muito bem-vindas e bem-vindos ao curso da ABJD, com apoio da IPEATRA e do coletivo Transforma MP, sobre conjuntura internacional, geopolítica e a crise do sistema ONU. Inicialmente, é preciso informar que a aula está sendo gravada e que, ao acessar o link fornecido, você aceitou que a ABJD possa gravar, tratar e postar nas plataformas. Eu sou Alexandre Guedes, advogado e membro da ABJD, e irei mediar esta aula 4. Nos bastidores, contamos com o apoio da Bárbara Oliveira e, de antemão, já nosso muito obrigado, viu, Bárbara? Certificamos que estamos providenciando já os certificados para quem comparecer até 4 aulas no total, viu? Do total das 6. Para ministrar a aula de hoje, temos aqui uma pleiade de convidadas e convidados. E o tema é a política imperialista norte-americana, impactos na América Latina, América Central e Mercosul. Bem, contamos hoje com a honrosa presença dos professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, Patrícia Meck, historiadora e professora da UNILA, da Amanda Harumi, que é ex-diretora da OCLAI, analista internacional e doutora pelo PROLAN USP. Também temos Ana Prestes, que é cientista política e analista internacional. Por último, teremos Gilberto Marigoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Bem, inicialmente nós vamos divulgar para todos vocês a ordem dos trabalhos. Cada um terá inicialmente 15 minutos e começaremos com a professora Patrícia. Na sequência, virá a professora Amanda e Ana, e por fim, o Gilberto Marigoni. O chat estará fechado durante a exposição, mas aí nos pontinhos ao lado, direito e inferior, vocês vão conseguir inserir algumas perguntas fora do chat. É um quadradinho cheio de bolinha, viu? Então, vocês clicam nele e vão ter acesso a fazer a pergunta. O chat será aberto na sequência, após a fala do professor Gilberto. Então, após as apresentações, eu, como mediador, lerei as mensagens e perguntas ou comentários, né, que porventura surjam, aos professores e terão mais 5 minutos, os professores terão mais 5 minutos para respostas ou considerações finais, como preferirem. Tudo pronto? Então, vou passar a exposição, né, vou apresentar rapidamente a primeira expositora, a professora Patrícia Esposito Meck, a quem agradecemos de antemão pela generosidade de ter aceito o nosso convite enquanto escola de formação da ABJD. A professora Patrícia Meck, ela é historiadora, mestra e doutora em História Social pela Pontifícia Universidade de São Católica de São Paulo, é docente da Universidade Federal Latino-Americana, UNILA, e desde 2015, atuando no ciclo comum de estudos e no programa de integração contemporânea da América Latina, integra o grupo de pesquisa e extensão Realidades Latino-Americanas desde 2015, onde atuou como coordenadora de pesquisa no projeto Memória, Verdade e Justiça do Tocantins, também realizado pelo Centro de Direitos Humanos de Palmas e Universidade Federal de Tocantins. No âmbito do projeto Marcas da Memória da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, em 2014.
É autora do livro Protagonistas do Araguaia e vencedora do Prêmio de Pesquisas Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Pesquisa temas relacionados à violência, política, extrema-direita, ditaduras, memórias e direitos humanos na América Latina e Caribe. Então, estimada professora Patrícia, eu vou controlar o tempo de 15 minutos e aviso um pouco antes do término. Então, a palavra é sua. Estamos aguardando. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Quero agradecer ao convite da ABJD, agradecer a Elaine e também saudar os meus companheiros e companheiras aqui de mesa, né, a Amanda, a Ana, o Gilberto. E como o tempo é muito curto, eu pensei em fazer uma apresentação, considerando que eu sou a historiadora da mesa, voltando um pouco para temas históricos, né, procurando pensar um pouco mais na longa duração, essa relação entre Estados Unidos e América Latina, com foco um pouquinho maior na América Central. E aí, por que esse recorte, né? Porque me parece que, quando a gente pensa na forma como a doutrina Monroe se apresenta a partir do século XX, final do século XIX e início do século XX, é na região do Caribe, da América Central, que ela vai se transformar, digamos assim, numa política de uma forma de expansionismo mais agressivo, né? Acho que um marco importante é a Guerra Hispano-Americana, em 1898, então, a guerra que ocorre em decorrência da independência cubana. Então, acho que esse é um caminho interessante para a gente pensar a região. Primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que, quando a gente pensa na doutrina Monroe, a gente precisa pensar nos Estados Unidos muito diferente do que é hoje, né? Há 200 anos atrás, os Estados Unidos não eram uma potência econômica, uma potência militar, era um país que não tinha 50 anos da sua independência, não tinha 40 da sua Constituição, e ainda tinha questões muito graves e muito sérias para a sua consolidação interna, né, que só vão se resolver concretamente depois da Guerra Civil, se a gente for generoso, porque esses problemas ainda fazem parte do cotidiano estadunidense. Mas essa primeira fase da doutrina Monroe era uma doutrina que era muito mais defensiva, né? Uns Estados Unidos que não tinha capacidade de intervenção, apesar de se colocar como um país que proferia a América para os americanos, quem, de forma mais concreta, garantia essa não intervenção era o Reino Unido, que não tinha nenhum interesse em restaurar o Império Espanhol, né? Então, se a gente lembrar, a gente tem a independência dos Estados Unidos, e na América Latina, a primeira independência é a independência haitiana, e na década de 20 do século XIX, a gente tem uma série de independências de países hispanohablantes, né? Países que eram vinculados ao Império Espanhol. O Império Espanhol, apesar de já estar em decadência, ele não era capaz de, por si só, reconquistar o seu império colonial, dependeria de um apoio, né, do Reino Unido, que não aconteceu, porque o Reino Unido seria o grande beneficiário, né, desse fim do exclusivo colonial espanhol, né? A gente sabe que o capital inglês chegou aqui muito fortemente no século XIX, né? Então, a gente pode pensar que essa constituição histórica dessa primeira relação entre Estados Unidos e América Latina é uma relação que os Estados Unidos defende a sua própria independência, proferindo algo que
que soava, né, como uma defesa continental. Era uma defesa dos seus interesses no continente, mas sem ainda uma capacidade de intervenção concreta. Isso se modifica ao longo do século XIX. No final do século XIX, os Estados Unidos já é um país territorialmente muito maior do que era no início do século, já realizou expansionismos, né, conquistando uma parte do oeste estadunidense, e já conquistou territórios que eram do México, né? E aí me parece que o primeiro marco é, então, a Guerra de Independência de Cuba, né? É importante a gente pontuar que os sulistas nos Estados Unidos viam com muito bons olhos incorporar ao território estadunidense um território que era economicamente baseado na plantation, né? Então, a gente também pode pensar no intervencionismo estadunidense no Caribe por esse viés. E, a partir de então, a gente tem uma série de intervenções. Tem a intervenção na Venezuela, né? Uma intervenção por conta da dívida, não vou entrar aqui em detalhes, mas por conta da dívida venezuelana, ali no início do século. Também é o momento do corolário Roosevelt, né? Então, é uma afirmação do expansionismo de fato mais agressivo. E, indo para a América Central, a gente tem, a partir de 1903, um apoio e um insuflar, né, do separatismo, né, colombiano, que resulta na independência do Panamá. Em 1904, tem início a construção do Canal do Panamá, e esse é um dos eventos que me parecem serem mais emblemáticos, né, da maneira como os Estados Unidos vai se relacionar com a América Central a partir de então. O Canal do Panamá do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, um enorme ganho, né, para os Estados Unidos. É um momento também, esse momento do início do século XX, de um intervencionismo direto, concreto e territorial na América Central. Então, tem que se mencionar também a invasão haitiana em 1915, os diversos momentos de intervenção e de presença de fuzileiros navais na Nicarágua, uma presença ostensiva em Honduras, que se espraiava, né, para o restante da América Central, e essa presença militar na região da América Central e Caribe vai, a partir dos anos 30, se garantir as condições para uma presença econômica muito mais efetiva. E aí o maior símbolo, né, dessa presença econômica é a United Fruit Company, né? É importante a gente chamar a atenção para as relações muito promíscuas que existem entre essa empresa, o Departamento de Estado e a CIA, né? E chamar a atenção que, na Guatemala, a United Fruit Company foi dona de 2/3 do território guatemalteco, foi dona dos Correios, foi dona dos portos, né? E foi uma presença muito forte na região. Vou rapidamente, né, pular já para o momento ali do primeiro golpe de segurança nacional, né? A gente tem, no final da Segunda Guerra Mundial, uma mudança geopolítica mundial importante. A Guatemala, ela acaba sendo um laboratório da forma do intervencionismo estadunidense a partir de então, né? Então, os golpes que aconteceram depois no Brasil, no Chile, né, eles são experimentados pela primeira vez na Guatemala, né, e essa experimentação, diferente de outros lugares, todos esses estados de segurança nacional produziram uma barbárie, uma quantidade de vítimas
né, do terrorismo de Estado gigantesca, mas na Guatemala as coisas se passaram em outra escala, né? A gente se choca muito e devemos nos chocar com os 30 mil mortos na Argentina, mas na Guatemala foram 200 mil, né? E a sua maioria indígena, que são muito invisibilizados nas narrativas sobre as vítimas das ditaduras. Mais importante também a gente lembrar que o peso, né, a violência sobre a América Central, sobre o Caribe, tinha, por um lado, a presença efetiva de uma revolução vitoriosa, que era a Revolução Cubana, e uma contra-insurgência muito poderosa, por isso tão combatida, né? Já naquele contexto, Honduras servia como a base, né, a principal base de combate à contra-insurgência, tanto na Guatemala quanto em El Salvador, e que vai se acirrar depois com a vitória da Revolução Sandinista. E esse contexto todo vai culminar, né, eu vou pular agora para El Salvador, né? Em El Salvador a gente tem uma guerra civil que entra nos anos 90, né? Não vou entrar em detalhes nela, mas ela entra nos anos 90 sem que a guerrilha tivesse sido derrotada. A guerrilha depõe as armas, se faz um acordo de paz, no contexto em que a União Soviética desapareceu, as outras esquerdas latino-americanas, exceção da Nicarágua e de Cuba, foram derrotadas, né, na contra-insurgência das ditaduras militares, e esse é um cenário que abre um novo período em que os Estados Unidos realiza a sua primeira intervenção pós-Guerra Fria, né, realiza uma intervenção no Panamá, e naquele momento os Estados Unidos era o império hegemônico no mundo, em 1989. Portanto, não faz 50 anos, né, não faz nem 40 anos desse momento em que os Estados Unidos emergem, de fato, como potência hegemônica sem contestação, e essa realidade, ela se transforma muito rapidamente, né? Acho que isso é um elemento para a gente prestar atenção, da perda de capacidade de se manter como império hegemônico, né? E a ascensão da China e a ascensão de possibilidades de um mundo multipolar, a onda progressista aqui, que acho que não cabe a gente discutir, mas voltando um pouco para esse cenário mais contemporâneo da América Central, eu queria chamar particularmente a atenção para o surgimento de uma figura como Bukele, né, que talvez seja o personagem na América Central que chame mais a atenção por conta, por um lado, da sua inserção, né, nas camadas populares, né, por sua recepção nas extremas direitas mundiais, né, pela sua política de segurança, né, e talvez a gente possa discutir um pouco mais isso, e como ele acaba sendo um ator que ganha relevância mundial, né? A situação da América Central ela é muito complexa, muito diversa, né? A gente recentemente ficou sabendo aí do Honduragate, né? E isso traz uma complexidade enorme para o nosso território. Eu acho até que as meninas têm mais condições de falar sobre o Honduragate do que eu, mas, enfim, eu não sei quanto tempo me falta, mas eu queria abrir a nossa conversa, né, as nossas considerações, assim, com esse recorrido histórico muito breve, né, para, enfim, depois a gente pode aprofundar em algum desses temas. Faltava 2 minutos ainda. Eu posso falar mais um pouquinho, então? Posso falar mais 2 minutinhos? Não, então, eu queria pontuar o seguinte, a gente teve tanto o Bukele, né, como uma liderança da extrema-direita de muita relevância, mas alguém que é menos visível, que é o presidente do Panamá, né, acho que merece nossa atenção,
né, porque o Panamá foi um enclave militar dos Estados Unidos durante o século XX, ali funcionou a Escola das Américas, ali foram treinados, né, os torturadores, os chefes do terrorismo de Estado, né, pela América Latina toda, e ali a gente tem um governo, né, que e alguns meios de comunicação falam em terrorismo de Estado para o governo Mulino, né, que reprime os sindicatos. Recentemente ele rompeu com a China, né, e tem estreitado relações cada vez mais enfim, com os Estados Unidos, e algo que acontece ali, mas acontece em diversas regiões também, é a presença de efetivos militares estadunidenses, né, a gente observa cada vez mais uma presença de bases aqui na Argentina, né, uma presença de base no Paraguai, né, uma mudança da política em relação à presença de tropas militares, né? Então, existe um cenário muito crítico para os países latino-americanos. Entretanto, a gente tem grandes países que ainda se mantêm como países que disputam sua soberania, né? Então, a gente tem ainda, né, o Brasil, a gente tem a Colômbia, a gente tem, claro, né, a gente tem Nicarágua, a gente tem Cuba, a gente tem o México, né? Então, a gente tem países muito importantes no cenário do continente que são capazes de fazer esse enfrentamento ao imperialismo estadunidense. É isso. Pronto, professora Patrícia, agradecemos a você pela excelente aula, por sua pesquisa e por sua atuação nessa área, né? Nós vimos pela leitura do seu currículo que você é uma pessoa muito comprometida com essa temática, né? Estamos atualmente com 45 participantes, nos ouvindo, e reitero que vocês podem fazer comentários ou perguntas no espaço disponível no Meet, aqui onde tem aquelas 4 bolinhas, são 9 bolinhas num quadradinho, vocês apertam e vocês podem fazer a pergunta. Sem mais delongas, né, usando uma palavra bem bonita, sem mais delongas, eu vou agora apresentar a nossa analista internacional, Amanda Harumi, a quem muito agradecemos por ela ter aceitado esse gentil convite, né, de forma gentil e generosa, o convite da ABJD para vir compartilhar seus saberes aqui conosco. Então, professora Amanda Caroline Harumi Oliveira, ela possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Federal de São Paulo, mestrado em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Atualmente é conselheira consultiva no Washington Brasil Office, especialista em Relações Internacionais, Universo Online, SA, Direção de Relações Internacionais da Associação Nacional de Pós-Graduandos, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, é professora facilitadora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, é professora universitária do Centro Universitário Fundação Santo André. Tem experiência na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, bilaterais e multilaterais, atuando principalmente nos seguintes temas: Brasil, Colômbia, eleições, América Latina e democracia. Estimada professora Amanda, vou controlar o tempo e a palavra é toda sua. São 15 minutos. Nosso muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Boa noite. Quero agradecer a Elaine pelo convite e também aos professores aqui que compartilham essa importante aula. Dizer que eu atualizei meu Lattes, eu já estou em novos cargos. Hoje eu sou assessora internacional da Andifes, mas passei por todos esses espaços, já dei aula e hoje atuo como assessora internacional. Bom, vamos começar aqui para trazer um pouco de conceito das relações internacionais. Eu quero destacar, principalmente para os juristas, para quem vem do direito, que as relações internacionais elas são anárquicas.
Nós não temos uma normativa, não temos um órgão supremo que dê conta de controlar as interações entre os estados. Mas temos a busca por consensos mínimos, por construções de compreensões, principalmente desde a perspectiva da paz, da segurança internacional e dos direitos humanos. É a partir de então que se cria a ONU, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o objetivo que os estados, a partir dos seus interesses econômicos, políticos, até mesmo imperialistas, não se sobreponham aos direitos humanos, direitos mínimos, que foi pactuado muito fundamentalmente pela ideia de que o direito internacional daria conta de amarrar e harmonizar as constituições dos estados para que a gente alcançasse uma paz, né, que a gente chama de paz kantiana, que partiria dessa vontade dos estados de abrir mão da sua capacidade bélica, da sua capacidade de opressão, para ter uma harmonia no mundo. Isso é um conceito construído no pós-Segunda Guerra Mundial e na ascensão do poder dos Estados Unidos, que hoje a gente precisa interpretar os Estados Unidos como um império em queda. E nesse momento, em 1945, era quando o imperialismo norte-americano se construía a partir da sua influência política, a partir da sua influência econômica. É fundamental entender que Bretton Woods é o que dá o lastro econômico aos Estados Unidos para ter a influência e a hegemonia do dólar. Isso é muito importante para essa capacidade de avanço, de lastro da economia norte-americana, para que eles cheguem a ser um hegemon. O que é um hegemon dentro do conceito das relações internacionais? É quando um país alcança a potência em diversos setores, ou seja, ele ganha em todas as variáveis, se você for comparar com outros países. Então, os Estados Unidos chegaram, há quem questione, mas chegaram nessa definição de ser uma hegemonia econômica, ser uma hegemonia comercial, ser uma hegemonia política, ser uma hegemonia cultural, isso é muito importante. E o atual cenário é de queda hegemônica dos Estados Unidos, e eles entendem que esse choque, né, hegemônico está ocorrendo principalmente com a ascensão da China. Então, a China é o país que vem questionar a influência e a hegemonia dos Estados Unidos. Então, essa aula ela tem um título importante e extenso, onde ela aborda o imperialismo. Então, vamos classificar os Estados Unidos como um país imperialista que projeta o seu poder nos demais países para acumular capital. Então, ele utiliza essa anarquia, né, esse poder e influência, mas os Estados Unidos, de uma forma que a gente pode chamar conceitualmente soft power ou outras capacidades de influência, foi o principal fiador da compreensão do multilateralismo e da ONU. E é isso que nos chama a atenção nesse governo do Trump, porque eles praticamente rompem com uma construção de instituições e de consensos construídos a partir do seu próprio interesse. Então, os Estados Unidos, como o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, depois a gente tem o período de Guerra Fria, onde a gente pode dizer que temos um mundo bipolar, onde se disputa duas ideologias, dois conceitos de mundo. Quando os Estados Unidos vencem essa disputa bipolar, se constrói ainda mais uma percepção a partir do conceito do fim da história, do Fukuyama, que o multilateralismo, que o direito internacional daria conta de harmonizar os conflitos entre os estados, que os conflitos entre estados são históricos, existem antes do imperialismo dos Estados Unidos, mas a ONU foi colocada dentro dessa percepção de que seria
o organismo responsável por mediar esses conflitos. Então, o objetivo da ONU sempre foi paz, segurança internacional, harmonização dessas constituições. Então, o cenário internacional é anárquico, porque os estados detêm a autonomia, né, sua soberania e autodeterminação dos povos. Esses conceitos são muito importantes para a gente entender hoje a dinâmica das relações internacionais. Então, a queda hegemônica dos Estados Unidos nos leva a esse questionamento: o porquê o próprio império, que construiu todos esses mecanismos e capacidades de influência, hoje abre mão dessas instâncias, porque o que a gente vê são os Estados Unidos, o Trump, negando a OMS, negando a OMC, negando todos esses fóruns internacionais, esvaziando, desfinanciando, porque eles entendem que hoje a disputa ela vai entrar numa dinâmica da perspectiva do hard power. Então, vamos ter uma disputa de poder real, uma disputa de poder entre os estados, desde a sua capacidade econômica, a sua capacidade militar, que é o que a gente está vendo. Quem tem mais poder militar é quem está pressionando as dinâmicas do mundo. A gente vê hoje o conflito no Irã, né, um bloqueio do Estreito de Hormuz, um bloqueio comercial, mas que quem lidera é quem tem uma capacidade bélica e geopolítica. Então, é como se os Estados Unidos, dentro dessa perspectiva de disputa por esse mundo, abrisse mão da sua influência no multilateralismo e passasse a acreditar num confronto, né, numa disputa real com uma nova ascensão, que pode ser ou não um novo hegemon, que a gente passa a entender a China. É muito importante também essa nova leitura de mundo a partir do Trump, porque o Trump ele parte de análises corretas para tomar as decisões muito cruéis e hostis ao mundo a partir dos Estados Unidos. A primeira é que os Estados Unidos está perdendo poder. Né? No primeiro governo Trump, ele foi o primeiro a identificar que a China era um inimigo, de que os Estados Unidos estavam perdendo poder e de que eles precisavam atualizar a sua política. É por isso que a gente vê os Estados Unidos criticando essa expansão do setor produtivo para a Ásia e dizendo: precisamos fazer a América grande novamente, trazer o capital produtivo aos Estados Unidos. É óbvio que todo esse raciocínio do Trump ele é um raciocínio raso, limitado, mas quando ele começa essa guerra comercial das tarifas, é dentro de um raciocínio de que ele precisa voltar que os Estados Unidos tenham as vantagens comerciais e que tenham o setor produtivo. Isso é um diagnóstico dos republicanos correto, e por isso tem um apelo social, porque, de fato, o American Way of Life, a condição do trabalhador nos Estados Unidos, deteriorou muito. Então, eles fazem esse diagnóstico de que os empregos precisam voltar a estar nos Estados Unidos, porque quando os Estados Unidos abrem mão do capital produtivo e leva para a Ásia, nesse processo da expansão da globalização, do neoliberalismo, e coloca os Estados Unidos como o centro do setor financeiro do mundo, tudo isso é abalado na crise de 2008. Então, o diagnóstico do Trump, ele parte de uma análise correta, que é a crise da influência e da economia dos Estados Unidos. E ele abre mão dessa harmonia do mundo e avança para um confronto. E é por isso que a gente vê uma mudança de dinâmica total. Então, um esvaziamento do multilateralismo, um esvaziamento da ONU e de todos os seus escritórios, desde uma perspectiva financeira ou até mesmo política. Por exemplo, nós vamos ter o G20 nos Estados Unidos. O Trump não se importa até mesmo com o G20, que era algo, né, era um palco dessa grande potência e de influência. Então,
Isso também nos sinaliza que a gente está numa crise do multilateralismo e numa ascensão do mundo multipolar, e que os Estados Unidos também identificam que o mundo está se reorganizando. Então, eu disse, né, que um hegemon seria a ascensão de um poder unipolar. Nós vivemos a Guerra Fria, onde nós tínhamos um mundo bipolar, onde eram duas perspectivas ideológicas de mundo, e hoje nós avançamos para um mundo multipolar. Esse mundo multipolar não é necessariamente mais pacífico. Na verdade, é um mundo mais complexo, onde importa muito o poder regional. E o regionalismo tem avançado. Então, os Estados Unidos, quando atualiza sua política externa e sinaliza que a América Latina deve servir ao Império, deve servir aos Estados Unidos, e resgata a doutrina Monroe, que a doutrina Monroe também era para distanciar o poder colonial dos europeus na região e impor o poder dos Estados Unidos para o continente. Ele está fazendo o mesmo movimento, principalmente para frear a influência dos BRICS e a influência comercial da China na América Latina. Então, ele diz, a América Latina deve servir suas riquezas aos Estados Unidos, dentro dessa perspectiva da queda de poder, né, e da queda econômica dos Estados Unidos. Vamos trazer aqui algo simples, que é a questão do petróleo das terras raras. Fica evidente o interesse dos Estados Unidos em petróleo e terras raras na América Latina para que consiga entrar nessa disputa geopolítica com a China. Nós temos hoje uma corrida tecnológica absurda, uma corrida farmacêutica, uma corrida espacial, mas uma corrida tecnológica muito grande, tanto no setor de inteligência artificial, na questão dos microchips. Então, existem duas potências disputando poder e influência na América Latina. E a Patrícia falou sobre a onda progressista latino-americana. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tinha aquela dimensão do mundo multilateral, da influência global dos Estados Unidos nos grandes temas, a nossa região, que sempre viveu ciclos, nós vivemos ciclos de colonização, depois vivemos ciclos de ditaduras militares e vivemos um ciclo progressista também. A nossa região, vamos dizer, tivemos ali um suspiro de uma distração do Império e conseguimos ter alguns processos interessantes de uma perspectiva da democracia latino-americana e do avanço dos direitos sociais que aconteceram na onda progressista latino-americana. E, nesse momento, nós também tínhamos a mesma hipótese de que o regionalismo importa muito e de que os acordos regionais, de que a integração da América Latina nos colocaria nesse mundo complexo, nesse mundo multipolar, um pouco menos hostil, né? Um pouco mais protegido. E nós tivemos grandes projetos de integração regional. A Unasul, por exemplo, que foi muito defendida pelos governos petistas, era uma leitura do Brasil para a América do Sul, tinha ali a defesa de uma integração regional a partir de infraestrutura. Hoje nós estamos vendo essa integração regional de infraestrutura sendo feita pela nova Rota da Seda da China, mas nós já tivemos um projeto de integração regional que se chamava IRSA, que tinha muita capacidade de projetar o poder da engenharia civil do Brasil. Nós também queríamos ter um órgão de defesa regional para a proteção da América Latina. Então, por exemplo, tivemos um ataque em Caracas e a gente não tem condições hoje de reunir minimamente os países da região para nos defender de ataques militares. Então, nós já tivemos essa ambição de integração regional da América Latina nos governos progressistas. Tivemos também o projeto
mais revolucionário, bolivariano, chavista da ALBA, que defendia essa integração a partir dos povos, a partir dos movimentos sociais. Interpretação que eu acho que hoje ela é muito correta a partir da crise do multilateralismo. Então, o internacionalismo dos povos, ele é contínuo, ele pode ser mais frágil, mas ele é contínuo, né? E também tem uma influência. Então, hoje no mundo, a gente tem uma expectativa muito alta sobre esse novo mundo multipolar e da influência dos BRICS. Mas se a gente for debater hoje mesmo, o BRICS ele está travado devido às suas complexidades políticas, né? Nós temos a guerra do Irã, que envolve os países árabes, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, um entrave político pelos próprios membros dos BRICS, ao mesmo tempo que se tem algo que os Estados Unidos conseguiu foi desarticular essa influência dos BRICS na América Latina a partir de intervenções diretas nos processos eleitorais da região. Então, hoje, nós não dizemos que temos uma intervenção militar direta, como nós vimos em 1964, na ditadura militar do Brasil, mas temos intervenções a partir da capacidade de poder dos Estados Unidos. E o que nos preocupa é que hoje a Casa Branca deixa explícito que eles têm a maior disposição de intervir no nosso país ou em qualquer país da América Latina a partir do seu poder político, econômico e militar. Essa é a novidade. O poder político dos Estados Unidos, constantemente vivemos essa pressão. Podemos lembrar da Lava Jato e a influência que a Lava Jato teve em desconstruir todo esse projeto de integração, inclusive levar à prisão do presidente Lula. Nós também já vivemos influências econômicas. O próprio FMI sempre atuou como agenda econômica para fragilizar os processos na América Latina. A grande novidade de 2026, e que é muito perigoso, é que nós tivemos uma intervenção militar direta para derrubar um governo, que foi o ataque na Venezuela e o sequestro do presidente Maduro, que podemos ter um debate amplo sobre Venezuela, mas isso é infringir a soberania regional e infringir o conceito de paz da América Latina. E o mais grave, que eu acho que é algo que a gente precisa destacar, é que tudo isso tem sido utilizado um discurso da capacidade de poder extraterritorial de jurisprudência dos Estados Unidos. Então, isso começa muito na Colômbia, e tem uma influência muito grande na Colômbia, no Plano Colômbia, na capacidade dos Estados Unidos em intervir, por exemplo, de um traficante colombiano ser preso nos Estados Unidos e sua sentença ser dada a partir da Constituição dos Estados Unidos. Isso é algo que eles vêm colocando na América Latina, e isso é a influência do direito a partir de uma interpretação da extraterritorialidade do narcotráfico, mas também da corrupção, de crimes cibernéticos e de terrorismo. Então, isso são conceitos jurídicos que se avança na influência dos Estados Unidos na região. O que eu quero dizer? Eles só sequestram o presidente Maduro porque eles não reconhecem o Maduro como presidente e eles classificam como narcotraficante, a partir de uma lógica do direito internacional da extraterritorialidade, de que o narcotráfico tem impacto na saúde pública dos Estados Unidos, então eles podem intervir e levar para a instância jurídica dos Estados Unidos. E isso tem acontecido constantemente na região e pode acontecer no Brasil, e a gente precisa adentrar esse debate, porque faz o quê? 1 semana, 10 dias, que o Comando Vermelho e o PCC foram classificados como grupos terroristas. E por que isso é importante para o debate do direito internacional?
porque essa classificação como grupo terrorista abre uma brecha dentro dessa lógica da jurisprudência, então dizendo, olha, eles são grupos terroristas, narcotraficantes, então é de interesse internacional, então os Estados Unidos podem intervir no território brasileiro para combater esses grupos. E é dentro dessa dinâmica de intervenção jurídica, política, financeira, militar, que hoje a gente tem uma grande disputa na defesa da democracia, num poder muito grande que a extrema-direita vem avançando na região. Então, a extrema-direita está completamente alinhada. Essa é uma sinalização para eu concluir? Ah, perdão. A extrema-direita está completamente alinhada com essa agenda dos Estados Unidos, e para concluir, as relações internacionais têm avançado muito com atores paraestatais, principalmente na direita. Então, não é por acaso que a gente vê prefeito indo em Israel ver treinamento, não é por acaso que a gente vê outros tipos de poder indo aos Estados Unidos pedir algo à Casa Branca, porque as relações internacionais também estão muito dinâmicas e muito fortes dentro do campo da extrema-direita. Bom, eu ia falar de Colômbia, Venezuela, muitos outros, mas 15 minutos passam rápido, peço desculpas. Realmente, professora, muito obrigado pela sua exposição, sua brilhante exposição. Infelizmente, todos nós sabemos que 15 minutos não é uma aula, né? É muito mais um debate, assim, uma provocação para o debate do que uma aula. Mas a nossa proposta é justamente essa, é provocativa. Então, terminada a aula da professora Amanda, passaremos, então, à professora Ana Prestes, a quem muito agradecemos já, de antemão, pela sua generosa aceitação em participar dessa aula, a nosso convite, a convite da ABJD. Vale salientar que as pessoas que quiserem fazer perguntas, já tem aqui umas 4 perguntas, tem essas 9 bolinhas aqui do lado direito, no chat, que as pessoas, clicando nela, vão ter acesso às perguntas dentro do chat. Então, imediatamente, passando a palavra para a professora Ana Maria Prestes Rabelo. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Realizou estágio doutoral, sanduíche, na Universidade de Coimbra, em Portugal, e possui pós-doutorado no IEB USP, doutoranda em História pela Universidade de Brasília. Com a palavra, a professora Ana Prestes, eu vou controlar o tempo 15 minutos, quando faltar o tempo eu vou fazer assim, ó, tá certo? Para ir concluindo com os 2 dedões assim, para não ter que abrir o microfone, tá bem? Então, com a palavra, a professora Ana Prestes, seja muito bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Cumprimento a todos os companheiras aqui de bancada, né, de painelistas, o Maringoni, a Amanda, Patrícia, e agradecer também muito o convite, agradecer a Elaine, agradecer todo mundo da organização do curso pelo convite e pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão importante. Bom, seguindo aí, como o Alexandre falou, que 15 minutos não dá para fazer uma aula, e realmente não dá, mas para colocar aqui algumas provocações para o debate, e aproveitando que a professora, a Patrícia, ela fez um panorama histórico, né, destes 200 anos de doutrina Monroe, e com as diferenças de cada um dos momentos, né, durante desses 200 anos, aproveitar que a Amanda também já trouxe muitos elementos das relações internacionais, né, da teoria das relações internacionais, eu queria abordar os eventos e fatos mais conjunturais da cena política aqui na América Latina e no Caribe, na atual fase de desenvolvimento do imperialismo dos Estados Unidos,
que já foi aqui bem caracterizado, né, que vive um descenso ou uma decadência relativa, existem várias formas de abordar, né, vários matizes assim nessa abordagem, mas uma coisa eu acho que é consenso é que eles estão desesperados, né? Há um certo desespero, né, nesse momento histórico e de perda de hegemonia. Então, quanto mais agressivo, mais bélico, um hegemon, mais demonstra que ele está ferido de morte, né? Porque ele começa a perder a sua capacidade de liderar sem necessariamente a todo momento recorrer às armas. Quando começa a recorrer sistematicamente aos ataques e à agressão, é um sinal bastante forte da sua perda de hegemonia. E a gente está vivendo isso muito na pele, né? Literalmente, neste momento histórico, neste segundo mandato do governo Donald Trump, essa segunda presidência do Trump, sob uma nova doutrina de segurança nacional, publicada em dezembro do ano passado, que ela é tão explícita que a gente até brinca entre assim, os estudiosos, os analistas da cena internacional, que acho que a gente fala assim, acho que nunca foi tão explícito, foi tão fácil explicar o que propõe, o que projeta e o que move o imperialismo dos Estados Unidos para a nossa região especificamente do que agora, né? Então, eles são tanto o Trump como os funcionários, o Marco Rubio, o Pete Hegseth, do Ministério da Guerra, né? Todos eles são muito explícitos no sentido de delimitar o hemisfério ocidental, todo o nosso hemisfério, todas as nossas Américas, como um território de ação quase que sem obstáculos, né? Então é muito claro como eles chegam no sentido de ir retirando obstáculos que pode ser facilmente exemplificado, por exemplo, quando eles, no comecinho do governo, praticamente obrigam o Panamá a sair do cinturão e rota, né, da cooperação com a China, quando neste 3 de janeiro já histórico de 2026, eles sequestram um presidente sul-americano, sem comparação, talvez comparação com o Panamá, um pouco, final dos anos 80, mas não existe um evento semelhante nos 200 anos de independências e formação das nossas repúblicas, de uma ação tão agressiva e explícita contra um presidente sul-americano, ele ser sequestrado da própria residência, ao lado da esposa, também deputada, também uma personalidade política do país, para o controle da Venezuela como um país prioritário em termos de disputa energética, e por aí vai, né? Então, posso citar aqui inúmeros exemplos. O acordo firmado com o Paraguai, no final, também em dezembro do ano passado, que praticamente faz com que o Paraguai se transforme todo ele numa base militar dos Estados Unidos, né? Não é que tem uma base militar lá, é que todo o país vira uma base militar dos Estados Unidos. A mudança de termos de identificação geográfica, como chamar o Golfo do México de Golfo das Américas, ou dizer que tem uma nova América do Norte, que é uma América do Norte estendida, né? E aí eles colocam até a Groenlândia junto, né? Eles falam vai da Groenlândia ao Panamá, isso falado por funcionários de Estado de alto escalão, com mapas e tudo, né? Os ataques ao Brasil, que a gente pode incluir aí o tarifaço de julho de 2025, 9 de julho de 2025, com 50% de tarifas, depois os ataques também ao nosso judiciário, nossa Suprema Corte, juízes, sistema democrático brasileiro. Agora, acho que foi Patrícia que citou o Honduras Gate, né?
Eu até recentemente fiz um vídeo sobre o que é o Honduras Gate. Então, eles libertam ali um presidiário, ex-presidente de Honduras, que estava condenado a mais de 40 anos de prisão nos Estados Unidos justamente por narcotráfico, mais ou menos semelhante ao que eles forjaram para fazer com o Maduro, e essa figura estaria comandando esse Honduras Gate ao lado de Milei e outros para intervenção em processos eleitorais, inclusive como foi no processo eleitoral de Honduras, como está sendo agora no processo da Colômbia, que a gente vai ter daqui poucos dias, né, o resultado eleitoral, que é um resultado muito preocupante, porque a gente sabe de toda essa movimentação, como a sustentação de um governo já considerado criminoso, que é o Rodrigo Paz na Bolívia. Enquanto a gente se preparava para entrar aqui, eu estava vendo cenas de observadores de direitos humanos expulsos, está rolando muito nas redes por aí, expulsos da Bolívia, e por aí vai. A gente pode pegar aqui país por país deste momento e fazer aqui uma observação de que é importante delimitar o que está acontecendo dentro do governo Trump, mas é também importante dizer que isso tem início com os democratas também, essa mudança de chave, ou esse aperto aqui para a América Latina e para o Caribe. O próprio governo Biden, assim que o Milei assume a presidência da Argentina, mandou uma avançada do Comando Sul para lá, e o que eles estão fazendo na Patagônia, em termos de cerco militar da nossa região, né, começa com o governo Biden. A situação também na região de disputa do Essequibo, né, entre a Venezuela e a Guiana, também com muita presença militar, desde o governo Biden. Então, obviamente, se a presidência hoje não fosse o Trump, fosse os democratas, teria suas próprias características, mas é importante colocar isso em termos históricos, no sentido de que é um império que seja governado pelos democratas como pelos republicanos, está ferido de morte, está em processo de decadência, e vai tomando medidas de enfrentamento ao que eles consideram seus principais inimigos, principalmente a China, e querem delimitar novamente em termos nada sutis, muito pelo contrário, bastante objetivos, materiais da região, seja do ponto de vista do domínio dos territórios e do que há de mais rico nesses territórios, como as terras raras do Brasil, como o lítio, do Triângulo do Lítio, do Chile, Bolívia, Argentina, e por aí vai, né? Poderia citar aqui cada um dos colaboracionistas, né? O CAST no Chile, como eles estão em colaboração com os Estados Unidos, todo o escudo das Américas, né? Aqui também já foi falado do Bukele, a gente pode falar do Noboa. Praticamente vai restando assim, né? Somente a Cláudia Sheinbaum no México, o Lula aqui no Brasil, o pequenino Uruguai, que também vive, apesar de ser um governo da Frente Ampla, vive um governo de muita controvérsia também, porque é uma situação, neste momento, bastante complexa na região. E por um fio aí se vai haver uma vitória ou não do Ivan Cepeda e do Pacto Histórico na Colômbia. Então, era esse mapa que eu queria trazer e compartilhar aqui hoje, de como está, na prática, a ação deste hegemon em fase de descenso, que são os Estados Unidos, comandados pelo governo Trump. Não falei de algo que mobiliza e mantém todos em alerta, né? Mas falo agora que é a situação de Cuba,
é uma situação muito dramática, muito delicada, do sentido de que pode haver, sim, uma operação militar a qualquer momento. É um crime de lesa humanidade que está acontecendo aqui na nossa região, de um cerco, que eles assim falam, e eu concordo, que é praticamente um genocídio econômico que está acontecendo em Cuba. Cada dia que passa, cada hora que passa, a situação vai ficando mais dramática. A gente tem a situação do Haiti, que inclusive o presidente Lula, acho que em 1 ou 2 dias, novamente falou do tema do Haiti, se referindo inclusive à responsabilidade dos franceses sobre essa situação. E o que a gente que teve muita expectativa naquele momento ali de eleição do presidente Lula em 2022, porque a gente já antevia um pouco esse cenário. E quando muitos de nós falávamos assim que o Brasil voltou, né, o Lula fez com que o Brasil voltasse para a cena internacional, havia muita esperança de uma rearticulação aqui na América Latina e na nossa América do Sul. E o que nós observamos foi um governo brasileiro bastante impossibilitado e com muitas limitações para promover uma reintegração, uma mínima reintegração, tentar voltar para algum ponto anterior, né? E mesmo que não fosse uma reativação plena da Unasul, mas tentar regressar a algum ponto anterior de integração sul-americana e também latino-americana, mas o que a gente vê hoje é uma incapacidade completa, né, de fazer isso. A gente vê uma CELAC paralisada, a CELAC ela só consegue se mover por construção de consensos, né? Não há hoje possibilidade de construção de consensos na região. A gente vê uma Unasul realmente enterrada, apesar da iniciativa de maio, junho de 2023, aquela reunião da cúpula de Brasília, né, cúpula dos presidentes sul-americanos, de reativar essa cooperação, não foi o que se viu. E o que a gente observa ao olhar para o governo Lula são as tentativas de ter algum acordo entre Brasil, Colômbia e México, e mais recentemente naquele encontro que teve em Barcelona, encontro da mobilização do campo progressista, foi aquela foto terminando, aquela foto em que está o Orsi, a Sheinbaum, o Lula e o Petro, né, os 4 resistentes aqui da América Latina, que é o retrato de como a gente está hoje aqui na nossa região. Obrigada, gente, e fico à disposição do debate. Bem, muito obrigado, professora Ana Prestes, por ter despendido o seu precioso tempo e estar aqui conosco, né, em nome da BJD, IPEATRA e Coletivo Transforma MP, pela brilhante aula que recebemos da sua pessoa, certo? Agora eu vou chamar o professor Gilberto Marigoni. Temos atualmente 50 pessoas, lembrando que podem fazer perguntas nesse quadradinho que fica embaixo com 9 pontinhos aqui do lado direito do chat, ok? Do nosso, aqui da tela. Então, professor Gilberto Marigoni também terá 15 minutos, a quem já de antemão agradecemos pela aceitação do nosso convite e por ter elaborado um texto específico para o nosso grupo, para o nosso curso, melhor dizendo, que disponibilizamos já junto com o link que foi enviado a vocês, e esse texto já está circulando pelo país todo, viu, professor Marigoni? Está por aí, já estão comentando, está nas redes sociais e tudo, mas, logicamente, com a sua autoria. Vamos postá-lo também aqui no chat, que será aberto agora. E, Bárbara, por favor, abra o chat, coloque o professor na tela grande, e muito obrigado. Professor Marigoni, com a palavra. Bom, primeiro, eu quero agradecer imensamente a apresentação do professor Alexandre Guedes, quero agradecer o convite da ABJD, na pessoa da desembargadora Elaine Nassif. Quero cumprimentar minhas companheiras de mesa aqui, a professora Patrícia, Ana Prestes, companheira Ana Prestes, a companheira Amanda Arumi. Tivemos semana passada na Feira do Livro aqui em São Paulo, no lançamento do livro do Rodrigo Viana.
enfim, é uma alegria estar aqui e uma honra também. E eu quero aproveitar aqui já o panorama geral, né? Eu chego já com um panorama delineado, no qual concordo, tem muito acordo, e eu quero tentar classificar algo que a Amanda avançou bastante, a Ana também. O que é o governo Trump? O que ele significa na história dos Estados Unidos, nessa trajetória traçada pela professora Patrícia, quando a gente chega no imperialismo extremamente violento? Não que o imperialismo nunca tenha sido violento, ao contrário, a característica, a marca dele é a violência. Mas no intervalo, entre o segundo pós-guerra e ali o começo dos anos 90, eu só estender um pouco até o começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos tinham mais do que uma hegemonia, uma supremacia mundial e conseguiam exercer o seu unilateralismo com o fim da União Soviética, os Estados Unidos tinham no mundo uma das características da hegemonia. Se a gente voltar ao Gramsci, aquilo que todo mundo beabá da hegemonia, que é a combinação de convencimento, consentimento e coerção, convencimento e força, convencimento e violência, os Estados Unidos vão dosando esses dois elementos básicos. A hegemonia é muito mais complexa que isso, mas eu estou pegando o seu esqueleto básico. Os Estados Unidos, ao longo do pós-guerra, exerceram com sua capacidade de convencimento de que estariam na cena internacional, defendendo valores muito elevados, os valores do Ocidente. A gente nunca sabe direito o que são os valores do Ocidente, mas defendendo os valores da liberdade, da democracia, do liberalismo, defendendo o mundo da barbárie comunista, defendendo o mundo da cortina de ferro, enfim. Os Estados Unidos exerciam com isso, com essa ideia de salvar os povos das ideologias totalitárias, uma liderança moral muito forte. Era um apelo muito grande, que se é verdade que o establishment político sabia que isso era um pouco de lorota, mas as populações do mundo viam na ação dos Estados Unidos ação libertária. Os Estados Unidos conseguiram se colocar, olhem só, no final da Segunda Guerra, embora não tenham sido eles os vencedores, não tenham sido eles a força decisiva para o desmonte, para arrebentar a máquina nazista, não foram eles que chegaram a Berlim, não foram eles que destroçaram a Wehrmacht, a máquina de guerra alemã. Eles chegaram na guerra na Europa, no ano e meio antes do final da guerra, mas eles conseguem, graças à sua indústria cultural, referenciada aqui pela Amanda, como os grandes vencedores, e é a democracia, e depois elegem o comunismo, né, o terrível comunismo, os comedores de criancinha, como inimigos. O que é o governo Trump nisso tudo? O governo Trump são os Estados Unidos sem a capacidade de convencimento. Ninguém acha que os Estados Unidos bombardearam ontem a Venezuela com o beneplácito, com a aliança com o governo venezuelano para melhorar os nossos princípios cristãos. Ou que sequestrou o presidente Maduro para, de verdade, combater o narcotráfico. Ou ainda que atacou o Irã para livrar o mundo da ameaça nuclear, sendo que eles são a verdadeira ameaça nuclear. Agora, o Donald Trump está fazendo uma ação em que ele usa muito menos a liderança moral que ele perdeu e muito mais a violência. É uma exacerbação da violência explícita, da violência descarada, de uma maneira que a gente viu isso talvez na primeira metade do século XX com o Teddy Roosevelt, que acho que foi a Amanda que citou aqui, ou se foi... Não, foi a Patrícia que citou, que era violência pura, não tem convencimento. O Donald Trump, cada vez mais eu acho que ele é um revolucionário. A gente está muito, nós na esquerda, estamos muito acostumados a achar que revolucionários é uma revolução de esquerda, é uma revolução para mudar. Não, a revolução é qualquer quebra da ordem abrupta, uma ruptura num curtíssimo período. O Donald Trump está rompendo com uma ordem que eles mesmos impuseram ao mundo e que não mais lhes serve. A ordem da ONU, como a Amanda bem colocou aqui, não serve mais aos Estados Unidos. Porque o governo Roosevelt constrói a ONU, ele impõe a ONU, não a ONU, mas ele constrói uma instância internacional na qual todos os países teriam igual peso na Assembleia Geral, mas
o pulo do gato está em colocar o Conselho de Segurança que ele achava que controlava no final da guerra. E é verdade, ele controlava. Ele controlava porque eram 4 países sob seu domínio, sob sua influência, eram eles mesmos. Depois, a Inglaterra, que desde então é um puxadinho dos Estados Unidos, a França arrasada, a China, um país semi-feudal, antes da Revolução, e a União Soviética, que era um país que, embora tivesse vencido a guerra, era um país arrebentado, com 30 milhões de mortos, com a sua infraestrutura toda arrebentada. Então, eles impõem o Conselho de Segurança da ONU para eles exercerem o seu domínio unilateral. Como o mundo vai mudando, a China faz uma revolução, ela é expulsa da ONU, ela só consegue voltar em 1971. A União Soviética não só se reindustrializa rapidamente, mas se torna não a segunda, mas nos anos 50, a primeira potência nuclear do globo. Quem tinha o maior número de ogivas era a União Soviética. Quando muda esse quadro, e o quadro na Europa, a Europa, embora continuasse uma social-democracia que, de fato, tinha bases populares, de se colocar, de ter uma posição cambiante em relação aos Estados Unidos, quando a emergência dos países que saem do domínio colonial, em especial na Ásia, em especial o Vietnã, em especial a Coreia, o poder dos Estados Unidos na ONU não é mais aquele poder unilateral, mas é um poder tolhido pelo peso que passa a ter a União Soviética no mundo e pelo peso que mais tarde, nos anos 70, passa a ser a China. Esse arranjo do direito internacional não lhe serve mais. O Perry Anderson tem um artigo muito interessante que ele publicou há quase 3 anos na New Left Review, que se chama os parâmetros, como é que é o parâmetro internacional? É um artigo no qual ele discute o que é o direito internacional e ele pega desde a Idade Média e mostra que o direito sempre foi o direito do mais forte. Mas ele é o direito mais forte, mas ele é uma poderosa ferramenta ideológica para dizer, olha, existe um direito internacional, existe uma lei internacional que todos devem obedecer, menos eles. Né? Então, esse direito internacional, quando não lhe serve mais, eles passam a invadir, eles passam a ocupar, eles passam a usar a violência. O direito internacional, tal como colocado, faz parte da liderança moral dos Estados Unidos. Ou, se a gente quiser colocar numa linguagem um pouco mais atual, pós-Clinton, é do soft power americano. Pois bem, esse poder, contraditoriamente, dialeticamente, a gente pode dizer, construído pelos Estados Unidos, não lhe servem mais. Não lhe servem por causa justamente do que todos aqui falaram, da crise de hegemonia, e eles precisam entrar numa guerra sem nenhuma regra para reconquistar a hegemonia. Então, eles vão bombardear o Irã em cima de que regra? De regra nenhuma. Eu vou bombardear o Irã porque eu quero. Eu invento que eles têm uma ameaça nuclear, eu invento que eu vou salvar o povo iraniano da autocracia dos ayatolás, eu invento que eu vou salvar Cuba do totalitarismo vermelho, eu invento o que eu quiser, porque eu tenho a força, mas eu não tenho a capacidade de convencimento. Nesse sentido, dessa ruptura, é que o Trump faz uma revolução, busca fazer uma revolução mundial, na qual ele se vale desse imenso poder americano para deflagrar várias frentes de combate, várias frentes de enfrentamento. Eu pego esse final de semana. Esse final de semana, os Estados Unidos estão fazendo um recuo brutal no Irã, ao dizer que chegaram a um acordo. O Trump anuncia no domingo, está fechado um acordo de paz. O Irã fala, não está fechado, porque os Estados Unidos querem um acordo. O que os Estados Unidos têm a oferecer como trunfo desse acordo de paz? A reabertura do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz estava aberto antes deles atacarem, em 28 de fevereiro. Eu vou oferecer o status quo antes da guerra. Não, mas nós vamos oferecer mais. Nós não vamos permitir que o Irã desenvolva seu aparato nuclear. O Irã falou, nada disso. Nós vamos negociar 60 dias, mas parem os combates. Saiam as forças militares daqui. Os Estados Unidos não conseguem fazer valer o seu imenso poder militar no Irã, porque o Irã
fez algo que, quanto mais a história andar para frente, a gente vai ver. O Irã mudou o parâmetro da guerra moderna, mudou o parâmetro militar da guerra. Cadê os porta-aviões americanos, 2 porta-aviões, o Nimitz e, se não me engano, o Gerald Ford, que tinha ido? Cadê eles? Por que eles não estão dando uma de valente como deram com a Venezuela aqui no Caribe contra Cuba? Porque o Irã passou a utilizar um armamento leve, muito mais barato, que todo mundo sabe qual é, que são os drones, um enxame de drones, enquanto os Estados Unidos usam os mísseis Patriot e Tomahawk. O Patriot custa $1 milhão cada uma, um drone custa $20 mil, ou seja, eu posso, com o preço de um míssil, eu tenho 50 drones. Se a minha conta estiver certa, 20 mil vezes 50, $20 mil. Vezes 50, eu tenho $1 milhão. Então, eu boto 50 drones, eu boto 100 drones com o preço de 2, 3 mísseis. E esses drones e o intensivo uso de bombardeamento iraniano arrebentou 15 bases americanas. Os aviões americanos, onde estão os aviões furtivos que bombardearam as instalações iranianas em julho do ano passado? Os aviões não estão mais voando porque eles não têm mais base de reabastecimento em volta. Os iranianos bombardearam, inviabilizaram 15 bases. 15 bases. Ou é a torre de controle, ou é a pista de pouso, as bases navais não dá mais para atacar navio. Então, eles estão sem o seu aparato de combate com mobilidade suficiente. Aviões não têm onde pousar, onde reparar e tal. Os porta-aviões migraram para fora, para o Oceano Índico, porque são alvos extremamente vulneráveis. Ninguém entra no Estreito de Hormuz, não é porque o Irã faz cara feia, é porque eles minaram o Estreito de Hormuz com 3 tipos de minas. Mina de profundidade, mina que fica a meia altura entre o fundo do mar e a superfície, e minas de superfície. Quem tem os mapas? Só o Irã. Quando os Estados Unidos chamam a Europa, olha, vamos invadir o Estreito de Hormuz, vamos ocupar o Estreito de Hormuz, ninguém vai, porque ninguém quer ver o seu navio explodir no meio do canal. Então, eles... Quando deu uma congelada aqui, já é assim. Pronto. O senhor deu uma pequena congelada, mas pode continuar. Deu uma pequena congelada aí. Então, eles estão tomando uma tunda no Irã. O que eles fazem no mesmo final de semana que eles propõem um acordo de paz? Eles bombardeiam a Venezuela. Eles seguem invadindo, seguem ameaçando Cuba. O que o Trump... Pode continuar, está tudo bem. Então, tá bom. O que o Trump tem feito ao longo desse 1 ano e meio de mandato é isso. Ele faz ações em larga... Tem várias iniciativas. Então, ele, na América Latina, como foi falado aqui, acho que pela Ana Pressa, agora pode ser, vocês me desculpem se eu confundo. Deu outra congelada, mas pode continuar. Eu vou tentar. Eu estou tirando meu tempo aqui, eu estou com 14h30, dá desconto de 30 minutos, porque é bola em campo. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o Trump, ao fazer várias iniciativas ao mesmo tempo, eu vou tomar a Groenlândia, eu vou mudar o nome do Golfo do México para Golfo das Américas, eu mudo o nome da maior montanha dos Estados Unidos para Monte McKinley, no Alasca, eu ameaço o México, eu invado para a China, eu coloco os meus...
Pode continuar, voltou. Em que o Trump busca deixar sem iniciativa os seus oponentes e controlar a agenda global. Essa questão, ele tem todo, se a gente olhar para trás e fizer um balanço, alguém, não da área de relações internacionais do direito, mas alguém de comunicação, se der o trabalho de pegar nos sites, nas agências de notícias, nas TVs e tal, o Trump todos os dias tinha uma iniciativa distinta. Seja internamente aos Estados Unidos, o ICE, seja externamente. O que o Trump está fazendo no mundo, a meu ver? Ele controla a agenda global, ou seja, ele se coloca sempre na ofensiva, tenho certeza. Ele, perdendo no Irã, tendo esse fiasco no Irã, ele sai dizendo que foi vitória, bombardeia a Venezuela para mostrar que ele está alerta, estrangula Cuba. Ele tem que mostrar não só em atividade, mas em atividade dinâmica, em atividade vencedora. Internamente aos Estados Unidos, ele endurece a situação interna, ele é derrotado pela Suprema Corte, ou ele não consegue maioria no Congresso para conseguir declarar uma guerra. Ele precisa fazer, e vou terminar o raciocínio aqui, a revolução é mudar a geopolítica mundial, a Europa passa a ser mais um puxadinho, mais um quintal americano como a América Latina. A Europa está anulada politicamente. Está anulada. Tirando a Espanha, que tenta se colocar, veja uma entrevista que o Jean-Luc Mélenchon deu ao El País na sexta-feira, em que ele fala: a França foi arrasada após 40 anos de neoliberalismo. O único país que ainda tem algum peso na Europa, ele fala, justamente, é a Espanha, porque tenta, de alguma maneira, ser rebelde, não deixa os caças americanos pousarem nas pistas, nas próprias bases americanas na Espanha, mas a Europa está dominada. Agora, ele precisa fazer uma transformação muito grande no Estado americano. Ele precisa de um Estado ágil, que ele não possa ser detido pela Suprema Corte nas políticas de tarifa, que ele não possa ser detido pelo Congresso, que ele não possa ter qualquer constrangimento por parte da imprensa para agir de maneira muito ágil no exterior. Ele precisa de um Estado de combate que aplaste a democracia e coloque uma autocracia no comando. Nessa situação, ele faz uma revolução, ele busca fazer uma revolução reacionária interna e externa. E é nesse ponto que ele chega no Irã e ele tropeça. Esse tropeço seríssimo que ele está tendo no Irã marca não só esse tropeço, mas a emergência de um país que era tido como secundário ao proscênio, ao centro da cena dos grandes países mundiais. Não é à toa que o G20, que começa hoje na França, tem como pautas principais, o G7, que são Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido, Japão, Canadá e agora Canadá, Estados Unidos, com convites de fora do G7 para a Ucrânia, está lá o Zelensky. Alemanha, ficou faltando a Alemanha. Alemanha. A pauta é a China, a pauta é o Irã, a pauta é China, Irã e a questão do narcotráfico. Deixa eu só conferir que eu anotei isso aqui, questão da anotação. Essa pauta colocada Tem mais um minuto, professor. O Irã e a China. São as duas grandes pautas. Essas são as pautas de interesse dos Estados Unidos. Se ele conseguir fazer da Europa o seu quintal, essas pautas vão valer. E é nessa situação que eu concordo com a Ana Prestes. A diplomacia brasileira deu uma recuada, não sei se é exatamente uma recuada tremenda, porque o comportamento do Brasil na América Latina não é nem sombra do que foi nos 2 primeiros mandatos do Lula. É inaceitável o comportamento do presidente Lula oferecer apoio ao Rodrigo Paes na Bolívia. É inaceitável o Brasil estar numa situação de ignorar quase totalmente o drama de Cuba, não ter se manifestado sobre a Venezuela, e eu acho que nós podemos, assim como o Irã sobe na escala internacional, a gente perca
um espaço que havia sido conquistado entre 2003 e 2010. Obrigado, gente. Desculpe aqui, eu falei 20 minutos, eu queria ter falado 15. Desculpa. Mas houve um desconto aí por causa do seu congelamento, houve vários congelamentos à sua fala. Grato pela sua boa vontade. Bem, muito obrigado aí, professor Gilberto, pela sua magnífica aula e sua grande contribuição em nos remeter ao texto, que foi amplamente, e está sendo amplamente divulgado. Estamos agora com 50 participantes na assistência. Eu vou ler rapidamente o que a audiência escreveu, porque a participação, né, de quem está na assistência é importante, né, aqui na aula. Então, eu vou destacar algumas falas aqui, estão várias. Então, o Wagner, aqui a guiar, ele pergunta à Patrícia, né, sobre se a gente não está vivendo uma nova era dos extremos. O projeto, ele fala também, perguntando, aqui já é o Marcelo Vilas, pergunta: a equiparação de bandos criminosos brasileiros a grupos terroristas não será o maior facilitador para futuras intervenções? Também o Marcelo Vilas, mais à frente, pergunta o papel desta guerra nessas intervenções. Qual o papel desta guerra nas intervenções? A chamada guerra às drogas, né? Já mais à frente, o Wagner pergunta sobre a doutrina Monroe, a partir de um país imperialista endividado e com economia deficitária. O que justifica a doutrina Monroe com essa questão do governo Trump? Como sustentar a doutrina Monroe a partir de um país endividado e de economia deficitária? A Eliane Nassif, nossa diretora pedagógica, né, que está fazendo um trabalho brilhante aqui na escola e com esse curso aqui. Ela é a grande culpada do êxito dessa atividade aqui, a Eliane, eu reconheço, né, reconhecemos isso. E aqui o Wagner pergunta também, a Amanda pede para falar um pouco sobre Colômbia e Equador. O Wagner diz que o Peru também é muito importante pela atual conjuntura. O Erose Rossi pergunta à professora Amanda se há uma luz no fim do túnel ou reviveremos um caos nas relações multilaterais e uma nova e velha Guerra Fria? Ele pergunta. Também a Eliane: vocês vislumbram algum país da América Latina e com o maior risco de guerra civil? Pronto, essas foram as perguntas que eu consegui captar aqui no chat, né, do grupo de referência que nós estamos. Então, imediatamente, acabamos de ter as exposições de Patrícia Meck, Amanda Arumi, Ana Prestes e Gilberto Marigoni. Vou abrir agora a palavra. Cada palestrante, cada professor nas aulas vai ter 5 minutos para responder as perguntas que lhe foram dirigidas e passamos à conclusão dos trabalhos. Inicialmente, pela ordem, Patrícia Meck, né, pode fazer uso da palavra. 5 minutos. Bom, eu queria começar recuperando algo que a Ana mencionou, que o Gilberto também, que é o tema de Cuba, né? A gente acabou não tratando profundamente dele, mas é importante a gente manifestar a nossa total solidariedade e chamar atenção para a situação crítica, né, que o povo cubano vem enfrentando, e me parece que a expectativa é que do imperialismo estadunidense é que o próprio povo peça uma intervenção, mas porque o cerco a Cuba está matando as pessoas de fome e de inanição, né? Assim, a situação de Cuba se tornou tão dramática com esses últimos acontecimentos, enfim, que a gente tem notícias aí de que Cuba vive uma situação mais difícil do que a do período especial. E, no entanto, a população de Cuba ainda resiste. Em qualquer outro local do planeta, o governo já teria sido deposto. Mas Cuba não, né? Porque Cuba tem
uma história revolucionária muito potente, né? E na situação mais difícil que a população cubana se encontra, ainda assim, o governo encontra alguma sustentação. Então, é importante a gente manifestar a nossa total solidariedade. A pergunta mais diretamente direcionada a mim foi se a gente estaria vivendo uma nova era histórica, né, recuperando a ideia do Hobsbawm, de que o século XX teria se encerrado ali em 1991, né, e aí o século XXI, como é que seria essa nova era histórica? A vantagem dos historiadores e historiadoras é que a gente só fala dos processos depois que eles acabam, então isso nos dá uma vantagem imensa. Mas, para não fugir totalmente da pergunta, eu acho que existe uma ruptura concreta, de fato, né, que o Gilberto aprofundou, né, e eu concordo muito com ele, de que o Trump representa uma ruptura revolucionária, né, não uma revolução que se propõe a algo novo, mas algo que quebra a lógica, que quebra as estruturas tal qual elas estavam em funcionamento, né? Acho que a lógica do direito internacional, que o Gilberto mencionou, é uma parte importante disso, e acho que a gente percebe rupturas outras que tem na ascensão da extrema-direita, claro que não com a mesma dimensão do que é o governo Trump, mas a gente viu rupturas também com o governo Bolsonaro, né? A gente vê rupturas com os governos de extrema-direita. E aí acho que cabe uma crítica, né, e uma reflexão para as esquerdas, porque essas rupturas elas só conseguem encontrar algum campo de estruturação, né, elas só conseguem se desenvolver porque há um ressentimento popular que as esquerdas não foram capazes de dar conta de lidar com esses ressentimentos, né? Quando a gente pensa na própria eleição do Bolsonaro, claro que existem uma série de outros fatores, mas é importante a gente lembrar que esses governos foram eleitos pelas camadas, em grande medida, mais empobrecidas das populações, né? E, no caso brasileiro, a gente tem uma enorme presença dos evangélicos, né, e ocupando espaços que o Estado deixou de ocupar. Então, esse é um elemento que eu acho que a gente precisa levar em consideração também ao pensar nas nossas rupturas locais, né, e também na ruptura mais dramática vindo dos Estados Unidos, né? E aí eu tenho um pouco de dúvidas da nossa capacidade de compreender profundamente esses fenômenos do presente, ainda me remetendo de novo a essa pergunta sobre uma era histórica, né, nova que estaria se abrindo. E aí, algo que foi me chamando a atenção ao longo das falas e das reflexões que algumas pessoas colocaram no chat, o próprio Hobsbawm, ele, apesar de não compactuar com a ideia do fim da história, etc., e a gente até tratava isso como anedota, concretamente, nenhum de nós trabalhava com a hipótese de a gente falar em guerra nuclear de novo, né? Ninguém pensava nisso nos anos 90. Nos anos 90, quando eu era estudante de graduação, eu ouvia os meus professores dizerem que as ditaduras eram uma impossibilidade por muito tempo, inclusive alguns colocavam isso como algo que jamais retornaria. Hoje ninguém é capaz de falar que seria impossível uma ditadura militar em qualquer lugar do mundo, né? Hoje ninguém fala que a questão nuclear desapareceu, né? Acho que havia uma crença numa forma de progressismo intelectual, digamos assim, né? De que
tudo se resolveria no campo do debate, da reflexão, e que as guerras estavam descartadas. Muitos de nós fomos formados nessa lógica, né? E muitos de nós, ainda que não explicitamente, a gente acreditava na narrativa do progresso, apesar, né, de todos os intelectuais, letrados ou não, latino-americanos, africanos, né, terem demonstrado e reafirmado que essa coisa do progresso, ela não é nem linear, nem universal, né? E, para falar de um europeu, Walter Benjamin, também ter colocado isso, a gente meio que deixou isso no nosso inconsciente e fomos tocando a vida. E aí, em menos de 40 anos, os Estados Unidos reaparecem, né, apoiados por uma série de governos nacionais com forte presença na Europa e na América Latina, disposto a estender o seu porrete sobre todo mundo, né? Então, acho que era um pouco isso que eu queria dizer, a partir das questões que foram Patrícia, colocadas. aproveite, Patrícia, por favor. Aproveite, então, faça suas considerações finais, ok? Tá, ok. Não, era isso que eu queria mencionar. Eu agradeço muito ao convite, espero que eu tenha correspondido aos objetivos do curso. Agradeço muito poder participar dessa reflexão com a Ana, com a Amanda e com o Gilberto, e é isso, Alexandre, obrigada. Muito obrigado, Patrícia, pela sua importante participação e o seu generoso repasse, né, dos conhecimentos aqui para essa assistência que nos brinda hoje com as suas presenças. E aos que ainda vão escutar essa aula no YouTube, viu? Ela vai estar disponibilizada no YouTube, muito em breve. Agora passamos imediatamente para a Amanda Harumi, para que ela também responda as perguntas que lhe foram destinadas e também as suas considerações finais. Com a palavra, Amanda Harumi. Obrigada. Bom, eu me sinto aqui adrenalina acelerada, porque eu gostaria de debater muitos pontos. Vou tentar fazer uma análise prospectiva, né? O que poderíamos fazer? E analistas internacionais, diferente dos historiadores, trabalham com o presente e erram muito. Então, nos dê essa brecha. Não existe espaço vazio na política e nós precisamos acreditar na América Latina o tanto quanto os Estados Unidos acreditam. Então, acredito que o terceiro governo Lula pecou muito num projeto de integração regional. Já em 2023, tinha esse debate se a gente tinha conjuntura ou não para propor novamente a integração na América Latina. Naquele momento, a gente tinha 50% dos países com a esquerda, 50% com a direita. E a avaliação é que o cenário não era bom. Hoje, o cenário é impossível. Hoje, nós temos o risco de ser o último governo de esquerda na América do Sul. Então, a conjuntura está muito difícil e nós perdemos esse discurso da integração da América Latina e precisamos dessa integração para ter alguma perspectiva de soberania nesse mundo muito complexo e muito difícil que será o futuro, que é o mundo multipolar, que a tendência dos conflitos regionais vão ser muito grandes. E nessa perspectiva da integração da América Latina, não podemos apenas acreditar na diplomacia. A diplomacia não é política externa. A diplomacia é ferramenta para a política externa. Política externa é a nossa capacidade de projetar poder e influência. E, para isso, precisamos ter poder e influência. E como vamos ter poder e influência? Com desenvolvimento nacional, com industrialização, com ciência, com armas, com estratégia, com formação de recursos humanos, engenheiros, desenvolvimento da nossa economia. Então, existe muita tarefa de casa
para a gente fazer, para que a gente consiga ter capacidade de projetar poder e influência para garantir a soberania da América Latina. E o Brasil tem um dever fundamental na região. Nós somos a maior economia, somos o maior território, temos inúmeras riquezas, fronteiras com 10 países na América do Sul. Então, a nossa latino-americanização do nosso discurso é fundamental. E os Estados Unidos estão fazendo isso diariamente, como o Marigoni disse, estão fazendo as alianças a partir de um projeto regional. O Escudo das Américas é um projeto de integração regional a partir da segurança. E se a gente não tiver um contraprojeto de dizer, sim, existe narcotráfico na região, mas a elite desse narcotráfico está na Europa e nos Estados Unidos, nós estamos aqui com os custos de saúde pública, nós estamos com a violência, mas quem detém tudo isso é uma elite que está fora da América Latina. A gente precisa ter um projeto de integração regional que dê conta de falar de narcotráfico, porque senão eles vão vir com um projeto para intervir diretamente nos nossos países. E não só narcotráfico, mas também energia. E quando eu falo energia, nós vamos falar do petróleo, o tradicional petróleo, que importa muito, não deixa de importar, e a Venezuela está aí para provar, e também as terras raras, que é um debate que precisa ser público no Brasil. E acredito que precisamos também desse projeto nacional a partir das nossas riquezas e das terras raras, e o Brasil hoje só tem uma estabilidade econômica porque temos a Petrobras. E isso foi um projeto nacional envolvendo as nossas riquezas. E o debate precisa ser sobre qual a nossa condição de desenvolvimento industrial, científico e de empresas estatais que nos garantam condições de poder para disputar esse mundo. Porque esse mundo, ele é muito hostil e vai continuar sendo. Né? Então, perguntam qual a perspectiva. A perspectiva, infelizmente, será de guerras. Esperamos que não sejam na nossa região. A América Latina sempre se defendeu como uma região de paz, uma região que não há conflitos entre estados. E hoje temos intervenções diretas dos Estados Unidos com seu poder bélico a partir das inúmeras bases militares que nós temos na região. E para concluir, a eleição da Colômbia é fundamental para esse ano, assim como a do Brasil, mas no primeiro semestre, a da Colômbia. A Colômbia sempre foi entendida como um país amigo da OTAN, tem de 7 a 10 bases militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre interviram no Plano Colômbia, juridicamente, politicamente, financeiramente, junto com uma elite colombiana. E a vitória do Gustavo Petro como o primeiro governo de esquerda, um governo que, apesar da sua pouca governabilidade, conseguiu romper com Israel, conseguiu romper com a influência dos Estados Unidos, posicionou a Colômbia na região, colocou ali um questionamento da própria capacidade dos Estados Unidos de invadir a Venezuela. Né? Ele precisa da Colômbia para projetar esse poder direto na região. Então, o que está em jogo não é só o bem-estar do povo colombiano numa agenda contra o projeto neoliberal que a direita significa, mas o que está em jogo é a soberania da região, é os Estados Unidos deter a influência direta em um país que tem 7 bases militares e que pode pressionar ainda mais a Venezuela, que tem fronteira com o Brasil, que é um país amazônico, que tem inúmeras riquezas. Então, essa eleição, ela é uma eleição determinante, e o que nós estamos com muito medo é que eles conseguem intervir a partir das big techs e dessa capacidade de comunicação de uma forma, assim, muito rápida. Em 10 dias, eles mudam cenários eleitorais. As nossas democracias estão muito frágeis pelo poder de influência das big techs. Então, assim, são muitas tarefas, muitas dificuldades, mas se eu fosse defender, eu defendo um projeto de integração regional,
onde a diplomacia é um instrumento, mas o desenvolvimento nacional do Brasil esteja à altura de um poder para disputar esse mundo que vai ser um mundo complexo, um mundo de conflitos e um mundo multipolar. Pode fazer suas considerações finais, professora Amanda, por favor. Final? Bom, eu vou adicionar só mais um conceito que talvez justifique a ascensão da extrema-direita, que é a crise do capitalismo em si. A gente também precisa colocar esse diagnóstico. Então, o capitalismo tem superexplorado o trabalhador, tem colocado o trabalhador em mais vulnerabilidade, e a partir da desinformação, essa massa, né, de não trabalhadores, de superexplorados, tem tomado esse discurso radical. E também não podemos esquecer que é um discurso ideológico. Então, Israel hoje tem um poder de influenciar ideologicamente uma extrema-direita no mundo. E por isso que Cuba é tão importante, porque o poder da ilha, daquela pequena ilha, o porquê eles são tão perigosos, é porque eles têm um poder ideológico também, de significar uma alternativa ao capitalismo e de significar uma outra sociedade. Então, a gente não pode esquecer dessas batalhas ideológicas que também influenciam muito a disputa interna no Brasil e a disputa do cenário internacional. Muito obrigado, professora Amanda, pela sua importante contribuição a essa plede, né, de aulas que a gente está tendo aqui, né, essa provocação. Então, muito obrigado, receba nossas homenagens, mas cheia de gratidão. Então, imediatamente passando a palavra para Ana Prestes, para fazer a fala dela e considerações finais. Com você, Ana Prestes. Obrigada. Eu vou direto assim para as considerações finais. Eu não percebi nenhuma pergunta de modo mais objetivo, então eu queria fazer aqui uma reflexão nas considerações finais do seguinte: quando a gente fala da questão da aposta na integração regional como arma, né, para enfrentar esse momento, né, de extrema agressão e de violência, é claro que nós estamos falando, assim, de governos também, né, e o fato do Brasil estar com o governo, né, e outros setores da esquerda de países vizinhos, como na Colômbia, tem o Pacto Histórico, como o Morena e o PT do México, lá com a Cláudia Sheinbaum, o Frente Amplio no Uruguai. Mas eu acho que tem algo a mais aí que é preciso provocar e entender como reativar. Porque se a gente for observar como nós entramos num ciclo, uma onda de governos progressistas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, houve toda uma movimentação ao longo dos anos 90 dos partidos, dos movimentos, em torno de uma agenda antineoliberal, e uma agenda antineoliberal que deu uma coesão e uma coordenação regional muito forte, né? E que se expressou, por exemplo, nos primeiros fóruns sociais mundiais de Porto Alegre. Não sei se, para quem acompanhou, lembra, né, das grandes assembleias e das grandes trocas de agendas antineoliberais, né, seja na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Equador, no Chile, embora nós tivéssemos agora processos um pouco mais tardios, digamos assim, como do Chile, da Colômbia, do México, não tão coordenados com a primeira onda, né? Mas eu acho que está faltando um pouco disso, sabe, de diplomacia dos povos, né, de coordenação dos movimentos sociais, de uma agenda que, se nos anos 90 foi contra o Consenso de Washington, que era quase que uma espada, né, sobre as cabeças dos países latino-americanos, e ainda associada à ideia do fim da Guerra Fria, de que os Estados Unidos tinham preponderado, acho que hoje uma agenda de coordenação é contra o avanço da extrema-direita na região e dos fascistas na região, né? Porque é só a gente acompanhar o que está acontecendo neste momento no Chile, as marchas dos estudantes.
semana passada eu estive na Argentina, a situação na Argentina também dramática. Mesmo aqui no Brasil, estando o PT no governo, mas existe uma adesão popular ainda forte também a uma agenda da extrema-direita. Então, exatamente agora, neste momento que a gente está falando, 15 de junho de 2026, está completando aí 200 anos da primeira iniciativa bolivariana, né, de integração regional, do Congresso Anfictiônico de 1826. Então, eu acho que até em homenagem ao bolivarianismo, homenagem à inspiração integracionista da nossa região, existe uma demanda muito objetiva que, não sei se eu fui clara no que eu quis dizer, mas que vai para além das eleições, né? Ela vai de uma coordenação também de movimentos, de base, né? De quem dá sustentação para possíveis eleições e retornos a postos de mando nestes estados. Então, eu queria deixar essa reflexão. E também, até em homenagem a Cuba e aos 100 anos do Fidel, trazer uma frase do Fidel que eu gosto muito, está num texto dele de 2008, que ele fala o seguinte, ele está relatando quando ele conheceu o Rafael Correia, do Equador, que ele não confiava, achava que o Rafael Correia era um liberal, e não conhecia o Rafael Correia. Então, ele conta como ele conheceu o Rafael Correia e como ele reconheceu no Rafael Correia uma liderança importante que depois teria uma contribuição importante aqui para a América Latina. E ele falou assim, o Fidel, quando tudo está em risco, isso não nos torna beligerantes. Parece uma forma um pouco romântica, né? De, sei lá, flores contra metralhadores. Mas não é isso. No cerne do pensamento do Fidel, enquanto eles estão com a força militar, né, nós temos outra força. Quando tudo está em risco, isso não nos torna beligerantes, nós temos que mobilizar a nossa outra força. E uma coisa que ele falava muito, que é da capacidade de coordenação, de unidade, né? Então, os cubanos têm um mantra, né, da unidade, 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 e a capacidade de construir perspectiva de construção de uma pátria grande, né, seguindo a inspiração do José Martí, né, que deixou essa inspiração para nós, na esteira também das iniciativas bolivarianas. Então, essa é a minha consideração final, viu, professor Alexandre e todos os colegas e com quem compartilhei aqui a apresentação do painel e quem está nos acompanhando. Obrigada. Ana Prestes, muito obrigado por você ter generosamente doado um pouco do seu tempo, né? Tempo é vida, né? Tempo é conhecimento, tempo é saber, e você está compartilhando você e os que aqui participaram, esses conhecimentos com todos nós aqui que estamos presentes nessas aulas. Bem, passando imediatamente a palavra para o professor Gilberto Marigoni, para fazer dar a sua palavra final e considerações finais. Conosco, Gilberto Marigoni. Muitíssimo obrigado, professor Alexandre. Eu quero falar duas coisas muito breves. Uma das perguntas que apareceu aqui, como é que os Estados Unidos, um país tão endividado, pode querer ser um país hegemônico no mundo? Os Estados Unidos não têm nenhum problema com dívida, mas absolutamente nenhum. Porque os Estados Unidos estão endividados na moeda que eles mesmos emitem. Se ele emite a moeda na qual ele se endivida, ou seja, ele emite e aceita de volta essa moeda na forma de impostos, na forma dos títulos públicos, dos treasuries americanos, não tem nenhuma. Assim como o Brasil também não tem um grande problema de endividamento. O Brasil está endividado, esse foi um programa do governo Lula em 2007, em nacionalizar a dívida externa. 94% da nossa dívida é em reais. Essa história que conta para a gente que um problema fiscal é mentira. Isso é mentira de neoliberal para fazer arroxo em cima do povo e fazer um dreno de recursos de baixo para cima, tirando dos serviços públicos, cortando as universidades, da saúde, do SUS, e colocando na taxa de 15%, ou de 14,5%, mas 1 trilhão na taxa de juros. Isso é todos os governos, inclusive o governo Lula, porque a taxa de 15% é do governo Lula.
Um país com arcabouço fiscal, que tem uma trava constante ao investimento, eu não vejo nenhum ministro da Fazenda, seja de Bolsonaro, não é a mesma coisa, mas nenhum deles fala em desenvolvimento. Nenhum deles fala assim, que nós temos um projeto de desenvolvimento, de eletrificar o país, um projeto de desenvolvimento, de investir na infraestrutura. Não temos nada disso. O ministro da Fazenda vai na TV para falar de corte, de enxugamento, de que não dá mais, tem que fazer um ajuste da Previdência, tem que fazer corte não sei do que, tem que fazer... Enquanto nós tivermos isso, que é algo privatista, é algo que, na Europa, a gente tem uma onda de nacionalizações, de estatização. O governo Trump não é um governo neoliberal, ele reforça o Estado americano. Enquanto a gente aqui estiver cortando o Estado, nós não vamos adiante. Enquanto aqui, essa semana passada, deu aqui em todos os sites, o Brasil faz uma compra milionária de 100 mísseis Stinger nos Estados Unidos ao custo de 330 milhões de dólares. 330 milhões de dólares dá 1 bilhão e 700 milhões de reais para comprar 100 mísseis que a gente viu no Iraque, que os mísseis estão superados numa guerra. Por que eu, com uma fronteira imensa que o Brasil tem, por que eu preciso? Eu preciso de milhares de mísseis, ou preciso de milhares de drones. Para que nós compramos 36 caças Gripen, quando nós temos também uma fronteira imensa e produzimos aqui dentro um avião como o Super Tucano, que é um avião adequado às nossas fronteiras, é um avião que pode voar a baixa altitude para observação do solo, observação das fronteiras, não precisamos de um caça. Tudo bem, o porta-aviões Gerald Ford, ele comporta 97 caças F-35, 97. O Brasil inteiro tem 1/3 desses de caças que nós compramos. Isso não quer dizer que a gente tinha que ter milhares de caças. Nós temos que ter milhares de Super Tucanos. Nós temos que investir na indústria nacional, na reindustrialização. Então, essa é a principal questão para a gente poder intervir na cena externa. Para terminar, não basta o Lula dizer nós somos um país pacífico. A gente só consegue ser um país pacífico se a gente se armar. Porque não é seguir regras internacionais que a gente consegue a paz. É tendo, olha, uma barreira, ninguém entra aqui. Esse território é nosso, nós somos soberanos. Que enquanto a gente não tiver isso, eu não estou defendendo a guerra, a morte. Não, eu estou defendendo a defesa nacional. É isso que eu estou defendendo. Eu quero agradecer imensamente aqui o poder de partilhar nessa noite com a inteligência da Amanda, da Patrícia, da Ana, do professor Alexandre, do pessoal que participa aqui. E foi realmente uma honra, uma felicidade participar dessa mesa. Um abraço a todas e todas. Obrigado. Bem, acabamos de realizar a aula da BJD, né, da escola da BJD, a política imperialista norte-americana, impactos na América Latina, América Central e Mercosul, com a participação honrosa de Patrícia Meck, historiadora professora da UNILA, a professora Amanda Harumi, ex-diretora do OCLAI, analista internacional e doutora pela ProLan São Paulo, USP, Ana Prestes, cientista política e analista internacional, Gilberto Maricone, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Pessoal, agradecemos em nome da BJD, do IPETRA e do Transforma MP a participação de todos e parabenizando mais uma vez os professores que compartilharam seu conhecimento hoje conosco. Vou encerrar a aula, lembrando que segunda-feira que vem teremos a aula sobre a China, Rota da Seda, Estados Unidos, e vamos receber mais craques, né? A gente está em época de Copa, né? Vamos receber mais craques aqui para falar sobre esses importantes temas. Então, boa noite e bom descanso a todas e todos. E, Bárbara, pode encerrar a aula e sintam-se todos e todas abraçados. Muito obrigado. Boa noite.